O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice, atual candidata do Partido dos Democratas, Kamala Harris, anunciaram hoje a redução do preço de 10 medicamentos para idosos. Isso através de um acordo que é chamado de histórico com as empresas farmacêuticas. É uma tentativa de impulsionar ainda mais a candidatura de Kamala Harris, 3 meses aí para as eleições. Esse acordo, então, dos produtores, nós chegaremos, eles ali, numa economia de 1,5 bilhão de dólares, mais de 8 bilhões de reais, pelo menos esses beneficiários do Seguro de Saúde Federal, o Medicare, ou seja, nós estamos falando daquelas pessoas que já atingiram 65 anos ou mais. E aí nós teremos uma quantia de 6 bilhões de dólares para os contribuintes nesse primeiro ano, na entrada já em vigor, chegando em 2026, segundo o boletim divulgado pela Casa Branca. Os preços dos medicamentos que não são regulamentados a nível nacional nos Estados Unidos, eles são, pelo menos frequentemente, muito mais elevados do que nos outros países desenvolvidos. E aí, várias vezes, os segurados precisam pagar parte desse custo, tirar dinheiro do bolso mesmo. A vice-presidente prometeu que o governo não vai parar nessa medida, destacando também que o custo de outros remédios, isso já vai ser discutido nos próximos anos. A gente vai agora lá direto para os Estados Unidos conversar com o nosso correspondente Eliseu Caetano para saber os últimos detalhes dessas eleições. Meu amigo, uma ótima tarde aí para você. Esse encontro que aconteceu hoje, esse comício, como é conhecido aqui no Brasil, né? Já era esperado, os dois aí aparecem juntos num palanque, trazendo uma notícia que envolve o bolso, principalmente da população ali com 65 anos para mais. É um movimento de campanha já sendo realizado e que agora, visualmente, recebemos a figura de Joe Biden apadrinhando ainda mais Kamala Harris. É um movimento de campanha, Rafael, com toda certeza, viu? Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o News das 19 horas. Muito boa tarde para quem nos acompanha através da Record News Internacional. A nossa equipe aqui em Washington DC, como eu digo sempre, está de olho, acompanhando minuto a minuto os bastidores, as movimentações das campanhas de Kamala Harris e também de Donald Trump para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? E como você trouxe aí essa informação, essa decisão assinada hoje pelo presidente Joe Biden e, claro, numa tentativa, segundo os próprios analistas políticos, de catapultar ainda mais a imagem de Kamala Harris, né? A intenção de Joe Biden nesse momento é fazer leis que possam ajudar Kamala Harris nessa reta final de campanha. Afinal de contas, estamos falando que há menos de 100 dias para o pleito. As eleições presidenciais vão acontecer no próximo dia 5 de novembro aqui nos Estados Unidos. Entre os remédios que eles assinaram essa lei, Rafael, estão para os tratamentos de doenças cardíacas, diabetes e câncer. A iniciativa só começa a valer em 2026, mas a economia vai ser grande, viu? Mais de 30 bilhões de reais devem ser salvos pelo bolso dos usuários do Medicare, que é a classe média americana que tanto reclama da falta de um plano de saúde, como nós temos aí no Brasil o SUS, não é verdade? E também, amanhã, ou mais tardar, no final do dia, há uma expectativa de que Kamala Harris fale daqui de Washington DC, porque amanhã, sexta-feira, a agenda dela é aqui, é em Washington DC, ela vai até o Congresso, que fica a poucas quadras daqui de onde falamos ao vivo, e ela pretende pedir apoio aos congressistas, aos senadores, para passar aí um projeto de lei, aprovar uma lei para proibir preços abusivos de alimentos e de outros itens, ou seja, indo a reboque dessa lei dos medicamentos que foi assinada por Joe Biden. Essa proposta, obviamente, também faz parte dessa estratégia da campanha dela de impulsionar a popularidade de Kamala Harris. Kamala, inclusive, tem falado pouquíssimo sobre questões de economia, porque esse é um problema do atual governo, né? A atual gestão Biden-Kamala tem recebido, não de agora, de muito tempo, muitas críticas por conta dos índices recordes de inflação aqui no país. Eu separei a agenda dos dois candidatos para a gente ter uma noção do que Donald Trump e Kamala Harris estão fazendo. Vamos começar pelo republicano, então, Donald Trump. Ele está, nesse momento, Rafael, concedendo uma entrevista coletiva em Bedminster, aqui no estado vizinho de New Jersey. E ele, obviamente, está trazendo temas como saúde, né? Vai falar sobre essa questão do Medicare,
imigração ilegal, um dos pontos fortes da campanha dele e uma pedra no sapato para Kamala Harris, educação no país, segurança. A gente também soube que ele vai falar sobre o atentado que ele sofreu no estado da Pensilvânia no início do mês de julho. E ele também deve comentar sobre o pedido que os advogados dele entraram no início da manhã de hoje, lá na Corte de Nova York. Lembra que a gente acompanhou aqui há algum tempo aquele processo que ele foi acusado e depois considerado culpado pelo juiz Juan Merchan de ter fraudado documentos financeiros, de ter pago propina para uma ex-atriz de filmes adultos? Esse processo ainda está rolando, né? E aí os advogados do Donald Trump pediram para que o juiz adie a sentença até para depois da eleição presidencial de novembro. Ou seja, estão acreditando fortemente, fielmente, de que Donald Trump pode ganhar essa eleição e aí se livrar desse processo. Uma outra novidade na campanha de Donald Trump é com relação à Carolina do Norte, o estado vizinho também aqui, um estado conhecido por ser republicano, tá, olha, virando o jogo. Vários estados pêndulos são decisivos, né, nessa reta. E a última pesquisa divulgada hoje mostra que Kamala Harris tem subido alguns pontos lá na Carolina do Norte, com toda certeza levando aí momentos de pânico para a equipe de campanha de Donald Trump, que agora tem que correr para a Carolina do Norte para fortalecer a imagem do ex-presidente e atual candidato lá. A gente falou no início aqui do nosso link ao vivo desse encontro entre Kamala e Joe Biden que aconteceu em Maryland, que é o estado aqui de DC, né? Washington DC é conhecido como essa região como DMV, né? DMV, porque tem 3 estados, porque DC não é um estado, né? É um distrito. Maryland fica aqui a poucos quilômetros também de onde falamos ao vivo e Kamala Harris está lá junto com Joe Biden falando sobre esses esforços conjuntos para diminuir os custos de vida dos americanos. A classe média tem reclamado bastante, né, do índice de inflação alto, poder de compra baixo, e aí eles anunciaram essa questão dos remédios mais baratos, né, que promete dar uma aliviada no bolso, pelo menos dos mais idosos. Esse encontro e essa assinatura, melhor dizendo, já é considerado por muitos como históricos, viu? O vice-presidente, vamos falar dos vices, né? Todo mundo quer saber do Tim Walz e do J.D. Vance também, não é? Então, o Tim Walz, que é o governador de Minnesota, vice na chapa com Kamala Harris, concordou em participar de um debate dia 1º de outubro, enquanto o J.D. Vance ainda não confirmou oficialmente a participação dele. Também vai ser por uma rede de TV aqui nos Estados Unidos. Falando de campanha política, vamos falar sobre confiança. Quantas anda a confiança dos americanos nos candidatos? 85% dos democratas confiam em Harris para lidar com as mudanças climáticas, enquanto 3/4 dos ouvidos confiam em Biden, não em Donald Trump. Agora, a gente volta a falar sobre a questão dos protestos também, porque tem alguns pontos que estão movendo, né, com a balança das eleições, né? A gente tem, de um lado, Kamala Harris, do outro, Donald Trump, mas está acontecendo tudo ao mesmo tempo nesse país, não é verdade? E aí tem alguns pontos que favorecem um, desfavorecem outro. Falamos das medidas que estão sendo tomadas por Joe Biden, o atual comandante do país, para tentar ali impulsionar a popularidade de Kamala Harris, mas tem outros pontos também que nós brasileiros precisamos prestar atenção, porque eles certamente podem ditar os rumos das eleições presidenciais americanas deste ano. Os protestos, sim, continuam acontecendo muitos, viu? Os manifestantes anti-Israel estiveram em um evento democrata não oficial lá em Nova York hoje, ou seja, um evento promovido para apoiar Kamala Harris de manifestantes anti-Israel. Isso pode pegar mal para o Partido Democrata e eles vão ter que lidar com essa situação. Uma outra situação que os democratas estão tendo que lidar agora, Rafael, nesse momento, diz respeito ao candidato independente Robert Kennedy Jr., da família Kennedy, muito conhecida aí no Brasil. Ele está concorrendo às eleições presidenciais desse ano aqui nos Estados Unidos, mas ele teria sondado a equipe de campanha de Kamala Harris para tentar conseguir um cargo no governo caso ela ganhe. Se ele conseguir isso, ele poderia abrir mão da vaga dele. Só que dizem por aqui, aí a informação de bastidor mesmo, que ele sequer foi ouvido. A equipe de campanha de Kamala Harris não quis sequer conversar com o Robert Kennedy Jr.
Um outro ponto importante para a gente ficar de olho, a economia do país, né? Falei que os americanos estão muito inconformados com a atual gestão, pelo menos no quesito economia. Kamala Harris tem falado muito pouco disso nos comícios dela, porque não é boba nem nada, está se protegendo, está protegendo a campanha dela. Pois então, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aqui nos Estados Unidos caíram em 7 mil vagas para 227 mil na semana, perdão, encerrada no dia 10 de agosto, superando, portanto, todas as expectativas dos economistas, né? Um dado bom, um dado positivo, e aí provavelmente Kamala Harris vai usar isso a favor dela. Com relação às vendas do varejo, a gente também tem novidade divulgada hoje, Rafa. As vendas no varejo aqui nos Estados Unidos aumentaram 1,0% no mês passado, após uma revisão negativa de 0,2% em junho. Ou seja, economia, relações com outros países, no caso Rússia e Israel, né, que são países que estão envolvidos em guerras nesse momento, e, claro, a questão da imigração. São pontos sensíveis que a gente precisa ficar de olho, que com certeza vão ditar os rumos das eleições presidenciais dos Estados Unidos nesse ano. Claro que a nossa equipe aqui está sempre de olho e eu vou trazendo tudo aqui ao longo da nossa programação, das movimentações de dentro das campanhas, dos partidos, dos bastidores do Congresso, do Senado, da Casa Branca, sempre ao vivo e sempre aqui na programação da Record News. Eu volto com você no estúdio, Rafa. Fechado, Eliseu. Estamos de olho, acompanhando essa movimentação dos candidatos, dos vices e analisando como os índices americanos impulsionam ou então jogam para baixo, ajudam no derretimento desses candidatos. Meu amigo, bom trabalho para você por aí. Qualquer coisa é só nos acionar. Até mais. Tchau, tchau.